Olá pessoal, hoje a nossa videoaula é sobre o diencéfalo. O diencéfalo que compõe junto com o telencéfalo, na divisão anatômica, o nosso cérebro. O cérebro é formado pelo telencéfalo e o diencéfalo. Como nós vimos na videoaula anterior, o nosso telencéfalo é a parte mais desenvolvida que nós temos no nosso encéfalo. O nosso diencéfalo, que fica numa região mais central do nosso encéfalo, tem um tamanho menor e também tem uma importância dentro, né, das funções que existem no nosso encéfalo. Nele nós encontramos vários núcleos localizados especificamente em algumas funções. Por ele estar numa região bem central, existem várias vias de neurônios que passam da região do telencéfalo, especificamente do córtex, e essas vias que saem do córtex, elas muitas vezes passam pelo o diencéfalo, muitas vezes armazenam informações vindas do córtex no diencéfalo e continuam em direção à nossa medula espinhal. Mas antes de passar para a medula, essa informação que sai do córtex, que passa pelo nosso diencéfalo, ela vai ter locais específicos por onde ela vai passar no nosso diencéfalo, locais específicos de armazenamento, mas antes de chegar na medula, vai passar pelo tronco encefálico. E daí seria uma próxima videoaula, onde nós vamos falar um pouco sobre o nosso tronco encefálico. Então, a informação sai do córtex por essas vias, passa pelo diencéfalo, aí a gente vai comentar um pouco sobre essas regiões, passando pelo diencéfalo, passa pelo mesencéfalo, pela ponte, pelo bulbo e chega na nossa medula. Bom, o nosso diencéfalo, que é o local de passagem de muitas informações, que vem do córtex, que é na parte superior e que é maior, concentrando várias funções no nosso córtex do telencéfalo, o nosso diencéfalo ele é dividido principalmente em 4 partes. Né? E essas partes a gente vai começar a visualizar na imagem que eu vou mostrar para vocês. Então, a partir de agora, vamos visualizando a imagem e identificando algumas estruturas que pertencem ao diencéfalo, assim como a sua localização na imagem, onde nós identificamos a divisão anatômica também do nosso encéfalo. Então, a partir de agora, a gente começa a visualizar a imagem. Bom, essa é a nossa imagem, uma imagem do Néter. Essa imagem do Néter, ela nos mostra uma visão do nosso encéfalo como um todo. E aqui nós começamos a identificar o nosso diencéfalo. A região do diencéfalo seria nessa região aqui. Bom, então para ilustrar melhor essa região do nosso diencéfalo, nós vamos ter aqui uma delimitação dessa região. Então, eu vou fazer aqui a região do diencéfalo, onde o contorno, onde ficaria essa região, seria nessa região aqui, que eu estou fazendo o contorno, representaria o nosso diencéfalo. Tá? Esse seria o nosso diencéfalo. Então, vamos visualizar aqui. Ó, esse seria o contorno da região do nosso diencéfalo. Tá? Essa região seria o nosso diencéfalo nessa região aqui. Tá? Então, esse seria o nosso diencéfalo. Na parte superior do nosso diencéfalo, nós temos aqui o ventrículo lateral. Tá? Na parte superior do ventrículo lateral, nós temos o corpo caloso, que é uma estrutura do telencéfalo, e a região do telencéfalo, toda a parte superior aqui. Então, toda essa região, com todas as funções, tem vias de neurônios passando por aqui. É como se fosse um funil, tudo estreito aqui na região do tronco. Para a passagem dessas vias, desses neurônios, nesse local do tronco, vai passar pelo diencéfalo. Então, o diencéfalo, ele é local de passagem de muitas informações e também de armazenamento em função
da formação de corpos de neurônios com a função de armazenamento e axônios aí que são específicos para a passagem dessas informações. Bom, mas quais seriam as partes do diencéfalo que eu comentei antes? E aí nós temos aqui, vou fazer uma nova marcação nessas regiões aqui. Por exemplo, essa região aqui, que eu circulei aqui em preto, ó, essa região é aqui, essa região aqui que eu circulei em preto é o nosso diencéfalo. Diencéfalo seria essa região aqui, o diencéfalo. Dentro da divisão do diencéfalo, aqui nós temos o hipotálamo. Tá? Hipotálamo seria aqui circulado em preto, o hipotálamo. Tá? O hipotálamo ele tem algumas estruturas macroscópicas que pertencem, além de núcleos microscópicos, que são mais estudados na própria fisiologia. Nós temos uma função específica desse hipotálamo, que é o controle da temperatura corporal. E aí existem alguns aspectos interessantes relacionados a esse controle, já que existem vias aqui que controlam a temperatura do nosso corpo. E em alguns casos, alguns pacientes que têm lesões neurológicas desenvolvem febre decorrente do sistema nervoso, que é uma febre que não cede com medicamentos. Então, é muito importante a realização de compressas frias para diminuir a temperatura corporal, já que o aumento da temperatura corporal ele é deletério para os nossos neurônios. Então, sempre tem que evitar o aumento da temperatura para evitar esse dano neurológico, né? Principalmente nos doentes. E no caso de crianças, onde o sistema nervoso é bem mais sensível e ainda em formação, algumas crianças, quando desenvolvem temperatura, elas convulsionam em função, né, de uma alteração e também por uma representação do organismo do quanto é deletério esse aumento de temperatura corporal. Bom, mas quais seriam as estruturas do hipotálamo, que é essa região que é responsável pelo controle da nossa temperatura corporal e que também tem outros núcleos aqui responsáveis? Bom, do ponto de vista estrutural, nós temos localizado aqui em cima do nosso osso esfenoide uma glândula muito importante do nosso organismo, que é a nossa glândula hipófise, também conhecida como glândula pituitária. Aqui vocês podem ver pelo desenho do Netter que existe duas tonalidades de cores dessa glândula hipófise, que seria a neurohipófise e a adenohipófise, que seria a parte da hipófise do sistema nervoso e outra parte glandular da hipófise, por isso adeno e neurohipófise, e por isso que tem essa representação dessa coloração. A hipófise, ela fica, como eu disse, sobre o corpo do esfenoide, ela tem uma região específica onde ela fica, ela tem aqui uma certa dificuldade na retirada dela de dentro dos crânios, porque existem no osso os processos clinoides do osso esfenoide, e esses processos dificultam a retirada da glândula. Então, a maioria dos encéfalos que nós temos no laboratório de anatomia, eles estão sem a hipófise, porque a hipófise ficou presa no corpo ali do esfenoide devido aos processos clinoides aqui que acabam danificando, não deixando a retirada da hipófise. Bom, uma posição anatômica, a hipófise também ela pode ser acometida por tumor de hipófise. E algumas pessoas, quando têm esse tumor de hipófise, fazem o acesso cirúrgico via cavidade nasal até o seio esfenoidal, e do seio esfenoidal, aqui quebrando o osso, chega na hipófise, sem que tenha um acesso aqui via a região do telencéfalo aqui para poder chegar. Então, é uma via cirúrgica onde existe o menor contato com o sistema nervoso como um todo, e por isso é muito utilizada essa via cavidade nasal, seio esfenoidal e aqui a hipófise, para às vezes retirada da hipófise em alguns casos.
casos de tumor de hipófise. Bom, então a hipófise está aqui, é uma estrutura do hipotálamo. Essa hipófise, como eu disse, tem a neurohipófise, um controle via glândula. A hipófise, ela produz hormônio de crescimento, vai ser responsável pela produção do hormônio de crescimento, essa glândula, e também produz hormônio que ativa outras glândulas, entre elas a glândula mamária, no caso das mulheres, no período gestacional, para que a glândula mamária comece a produzir leite. Essa glândula tem uma ligação aqui através de uma pequena estrutura chamada de infundíbulo. O infundíbulo liga a hipófise ao hipotálamo. Então aqui existem informações, vias neuronais chegando e saindo por esse infundíbulo. O infundíbulo, que é essa estrutura aqui, ele está ligada ao hipotálamo. O hipotálamo, do ponto de vista macroscópico, ele tem logo depois do infundíbulo, numa região aqui, depois, onde termina o infundíbulo, o túber cinéreo, que seria um núcleo, né, responsável onde os núcleos nós temos corpos de neurônios. E logo depois nós temos uma outra estrutura no formato circular, que são os corpos mamilares, que seriam 2 corpos mamilares, um direito e o outro esquerdo. Esses corpos mamilares, eles estão relacionados ao nosso sistema límbico, estão ligados a uma outra estrutura que fica na parte superior aqui do diencéfalo, que é o fórnix, e o fórnix se liga ao hipocampo, que seria uma estrutura lateral à região do diencéfalo. Então ele sai de uma região mais central, sobe e vai para a lateral. Tá? Então seria um trajeto do fórnix e do corpo mamilar, ligando o fórnix e o corpo mamilar. O fórnix está na parte superior do diencéfalo e os corpos mamilares pertencem ao hipotálamo. Tá? Então, como estruturas do nosso hipotálamo, nós teremos a hipófise, o infundíbulo, o túber cinéreo e os corpos mamilares, do ponto de vista macroscópico. Claro que existem núcleos aqui, vias que passam por essa região. Nós temos uma função específica, a região controle da temperatura corporal. E aqui, na parte superior e também anterior ao infundíbulo, passa o quiasma óptico. Só que o quiasma óptico é uma estrutura do nosso segundo par de nervo craniano, que é o nosso nervo óptico. O nervo óptico, ele tem um quiasma, que é quando o nervo óptico do lado direito, do lado esquerdo, do olho direito e do olho esquerdo, se encontram na parte posterior do globo ocular, aqui, bem próximo ao infundíbulo, tem o quiasma, que é a junção dos nervos ópticos. Bom, então essa região são essas estruturas macroscópicas que nós temos. E aí depois nós vamos para outra parte do diencéfalo. Esse seria o hipotálamo, e nós temos a estrutura maior do nosso no caso, diencéfalo, que seria, aí deixa eu colocar aqui em azul, aqui essa região em azul, ó, que é a maior estrutura do nosso diencéfalo. Essa estrutura tem o contorno em azul, é o nosso tálamo. O tálamo ficaria aqui, o tálamo. O tálamo, ele é uma estrutura onde nós temos uma concentração de corpos de neurônios, armazenamento de informações, nós temos a formação de núcleos do tálamo, e por entre esses núcleos passa a substância branca que vai fazer a comunicação lá com a medula, passando informações do córtex para a medula ou do córtex para o tálamo, do tálamo para o córtex. Então essa região é uma região maior, é uma região onde nós temos núcleos, concentração de corpos de neurônios. Ela tem uma ligação do tálamo porque existe o diencéfalo, que é centralizado. Ele tem 2 tálamos, o tálamo direito e o tálamo esquerdo. E esses 2 tálamos, eles são ligados aqui por uma aderência intertalâmica, que fica bem no centro do tálamo. Também entre os 2 tálamos, o tálamo direito e o tálamo esquerdo, é onde fica o nosso terceiro ventrículo, já que esse terceiro ventrículo
pode ser considerado uma estrutura do diencéfalo, né, por ser uma cavidade do diencéfalo. Então, esse seria o tálamo, né, a principal função, armazenamento de informações, e ele comunica o tálamo direito e o tálamo esquerdo. Assim como o telencéfalo comunica o telencéfalo direito com o esquerdo através do corpo caloso. O tálamo tem aderência intertalâmica. Bom, aqui, logo abaixo do tálamo, tem uma outra parte do diencéfalo. E essa outra parte do diencéfalo eu vou fazer na cor vermelha. Então, seria aqui, nessa região, um pouco antes de chegar no tronco, aqui em vermelho. E aí, ó, aqui nessa região aqui, pintado de vermelho, fica o subtálamo. Subtálamo, que é abaixo do tálamo, como o nome diz, e é uma região também, corpos de neurônios ali, função de armazenamento, ali fica na parte inferior, sem uma função específica. O subtálamo tem esse posicionamento na parte inferior ao tálamo. É uma parte menor aqui na região do diencéfalo, mas faz parte da divisão anatômica do diencéfalo. Bom, e depois nós temos na parte posterior do diencéfalo o epitálamo. Epitálamo. Então, vou fazer aqui com verde. Tá? Essa região aqui, na parte posterior, nós temos o epitálamo. Tá? O epitálamo, na parte posterior do diencéfalo, ele tem aqui na sua estrutura, macroscopicamente, uma glândula chamada glândula pineal, que faz parte do epitálamo. Então, o epitálamo tem a glândula pineal. Para que serve a pineal? A pineal é uma glândula que produz um hormônio chamado melatonina. E esse hormônio, é responsável pelo nosso ciclo circadiano. O que é isso? É o nosso estado de sono e o nosso estado de vigília. O estado de sono e o estado de vigília. Ou seja, é o estado onde a gente fica acordado e o estado que a gente fica dormindo. E esse hormônio, ele induz ao sono. E também existem relatos de informações que esse hormônio ele tem a tendência de aumentar a sua produção à medida que vai entardecendo, que vai escurecendo, o próprio organismo se encarrega de aumentar essa produção. Diminuindo a atividade, a gente tem uma tendência de ter sono, baseado daí nessa indução. É claro que a gente consegue ficar acordado, isso não é um sedativo que no momento que começa a produzir a gente apaga e dorme, é uma coisa que induz esse processo. Todo o sistema ele é altamente adaptativo aos hábitos que a gente tem. E o nosso organismo, ele, claro, sente no começo, mas depois ele vai tentando se adaptar. É como se uma pessoa trabalhasse de noite. Então, ela começa de noite, logo ela vai sentir muito pelo fato de não dormir de noite. Mas depois ela acostuma a dormir de dia, que não é o momento, não é pela própria fisiologia, né, do nosso organismo. A gente tem essa produção principalmente à noite. E isso facilita o sono da noite. Mas isso não quer dizer também que a gente não possa se adaptar a um sono durante o nosso dia. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem na região do epitálamo, a glândula pineal, que vai ajudar nesse processo do sono, de dormir, sentir sono, dormir, acordar. E aí surgem algumas dúvidas. Por exemplo, se eu falo em sono, então quero dizer que a pessoa, quando não tem insônia, tem um problema de melatonina? Não quer dizer isso. Tá? Como eu disse, isso não é um sedativo, a pessoa não apaga e tem uma ligação com várias outras áreas que podem estar ativadas e que vão interferir, mesmo que exista essa produção desse hormônio, se tiver outras áreas do nosso cérebro ativadas, elas não vão descansar e a pessoa vai ter insônia por causa disso. Então, nada fica isolado, nada é único, exclusivo e que vai desligar como uma chave de luz que apaga uma luz. Tudo depende e tudo está comunicado, tudo está conectado.
Então, várias outras fontes podem interferir na produção, no caso, e no sono da pessoa. Mas ela tem essa função importante na melatonina. A melatonina é um hormônio que é considerado antioxidante. Se durante o sono a gente aumenta a produção, a gente melhora, né, algumas reações no nosso corpo. O sono é fundamental para que ocorra um restabelecimento das funções cerebrais, e aí a gente tem no nosso sistema nervoso alguns aspectos que devem ser analisados, como, por exemplo, quando uma pessoa não dorme direito, ela começa a apresentar alguns sinais. Um deles é a irritabilidade, alteração na capacidade de concentração e de memorização, e que isso é normal. Por quê? Porque essas funções do nosso sistema dependem desse restabelecimento através do sono. Durante o sono, nós produzimos neurotransmissores, e se a pessoa não dorme, ela suprime a ação e a própria produção desses neurotransmissores. Então, o sono é fundamental e existe uma adaptação individual para cada pessoa, a quantidade de horas que cada pessoa precisa dormir para se adaptar. O organismo ele vai se adaptando, né? Se a pessoa dorme pouco, o organismo se adapta a dormir pouco e o cérebro também. Então, isso é uma capacidade importante do nosso sistema de se adaptar a determinadas situações. É claro que existe um limite, que é individual também de cada pessoa, mas nós temos uma capacidade de adaptação. Mas o normal é a pessoa dormir, restabelecer as suas funções, ter uma maior capacidade de raciocínio, capacidade de memorização, menor irritabilidade, mau humor, né, diminui. Então, tudo isso o sono proporciona e a melatonina produz esse hormônio que é importante e é a estrutura glândula pineal que se localiza nessa região, trabalhando o ciclo chamado ciclo circadiano. Bom, então analisando essa imagem, a gente tem aqui com cores diferentes, no caso seriam 4 cores aqui diferentes, representando as quatro partes do diencéfalo. Primeiro, na região anterior e se projetando anteriormente e inferiormente, nós temos o hipotálamo. Esse seria aqui com contorno preto, aqui preto, seria o nosso hipotálamo. E no contorno azul, nós teríamos o tálamo, que é a maior das partes do diencéfalo. Embaixo do tálamo, em vermelho, seria o subtálamo. E na parte posterior do diencéfalo, nós teríamos o epitálamo. E como estrutura aqui, nós vimos a pineal, agora por último. Bom, reparem que a projeção do hipotálamo, a projeção desse hipotálamo é na frente, ou seja, anterior ao nosso tronco encefálico. Ele se projeta aqui na frente. Esse seria o nosso tronco encefálico, onde nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E algumas estruturas aqui do hipotálamo, o próprio hipotálamo está anterior ao mesencéfalo. O mesencéfalo é aqui e o hipotálamo é aqui. Se projeta para frente aqui nessa região. Essa relação é importante fazer, porque a gente muda a imagem e, mudando a imagem, a gente tem, com a mudança da imagem, ou a visualização das estruturas em outro plano. E aí é importante a gente identificar esse posicionamento já nessa vista, que é uma vista através de um corte sagital mediano. Bom, então, do diencéfalo seriam essas estruturas anatômicas que nós visualizamos nessa imagem. E nós temos aqui uma outra imagem que eu vou mostrar agora para vocês, só para ilustrar o formato e o tamanho do tálamo, porque ele é a maior parte do diencéfalo. Então a gente consegue visualizar aqui, eu vou pegar uma imagem aqui dos slides, ó. Essa seria a imagem do nosso tálamo, tá? Aqui seria a vista anterior, essa região aqui seria a vista anterior, aqui em amarelo, aqui, puxando um pouco para um laranja nessa região aqui, seria um núcleo do tálamo. O azul aqui seria um outro núcleo, a aderência intertalâmica, ligando o tálamo
e a região azul aqui, medial, e mais vermelho seria aqui o outro núcleo do tálamo. Essas linhas aqui, nessa região aqui, uma cor cinza, representam a substância branca, passando por entre esses núcleos. Então, os axônios, por exemplo, que levam e trazem informações do nosso córtex, eles passam por entre esses núcleos aqui do tálamo. Algumas informações ficam armazenadas nesses núcleos e outras descem para o tronco e para a medula. Então, o tálamo, principalmente, é como se fosse um centro de distribuição de informação, ligando ao córtex, ligando à medula, armazenando informação, levando informação, distribuindo informação. Então, representa uma função fundamental no processamento de algumas informações vindos do córtex, da medula para o córtex, do córtex para a medula. E então elas estão passando pela substância branca por entre esses núcleos de substância cinzenta do tálamo. Então esse seria o formato do tálamo direito, o tálamo esquerdo, o direito aqui e o esquerdo aqui. Bom, então essas seriam as estruturas que nós podemos visualizar aqui, representando o nosso diencéfalo. Lembrando que o diencéfalo é dividido em 4 partes, em cada uma das partes tem algumas estruturas que fazem parte do nosso diencéfalo. Bom, então, na próxima videoaula nós vamos falar sobre o tronco, o cerebelo. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato por e-mail e até a próxima videoaula.